Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça de São Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje, vamos falar sobre o chamado de Deus. Antes de começar, queridos irmãos, vamos fazer duas coisas que já é de costume. Primeiro, pausem o vídeo agora, curtam o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve. Um, dois, três, já, pause. Já? Muito obrigado. Agora vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, Pai nosso que estás no céu, que o Espírito Santo esteja agora aqui entre nós, que ele me tome e fale através da minha boca, que eu seja só um instrumento. E que tanto eu quanto as pessoas que estiverem ouvindo possam ter a mente aberta para que nós possamos aprender, evoluir e desenvolver o nosso pensamento sobre esses assuntos que estamos aprendendo. Que assim seja, que as três maiores pessoas do mundo estejam aqui. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Amém. Queridos irmãos, quando Deus faz um chamado, nós temos que aprender a enxergar esse chamado. Porque muitas vezes nos chamam para algo maior. Né? Que nem, por exemplo, já vi vários casos de pessoas, por exemplo, que saem de um lugar e vão para outro para fazer um trabalho missionário. Né? Então a pessoa está como é que fala? Mora, por exemplo, aqui em Mogi das Cruzes e recebe um chamado para fazer uma missão. Essa pessoa sai daqui e vai morar em outro lugar. Eu já vi gente que mudou de país para levar a mensagem de Deus. Cada um tem um chamado. Nós temos que aprender a perceber, a sentir quando Deus está chamando para alguma coisa. Né? Vou dar dois testemunhos meus, queridos irmãos. O primeiro chamado que eu tive foi para me voltar para Deus. Deus começou a me chamar através das novelas bíblicas da Record, né? E aí, depois com o filme do Edir Macedo, eu cheguei a pegar um folheto para ver com a Igreja Universal. Mas alguma coisa Deus falou para mim, não é aí que eu quero que você vai, né? E eu acabei hesitando de ir, até que eu vim para cá. E aí eu passei a conhecer a TV Novo Tempo, quando na minha casa não pegava, né? Hoje em dia pega lá, mas na época não pegava. E aí eu ia assistir a TV Novo Tempo, e aquilo começou a me dar um desejo grande de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia. E eu tinha uma Bíblia, eu ia comprar uma Bíblia com as anotações do Bispo de Macedo. Né? Hoje eu tenho várias Bíblias. Eu tenho umas 4 Bíblias no quarto. Né? Eu tenho a Bíblia da Fundação de Macedo, tenho uma que é a Bíblia de Estudo Andrews, tem a outra que é a Bíblia do Discípulo, tem uma Bíblia que eu ganhei da igreja. Né? Eu tenho várias Bíblias. Sem contar as Bíblias que eu tenho no celular também. Tem um monte de Bíblia. Então, queridos irmãos, e aí comecei a ter, então, na época eu só tinha aquela. Aí eu falei, na época eu não conhecia nem as Bíblias do celular, essas coisas. Aí eu falei, eu vou para São Paulo, né? Eu tava para São Paulo, assim que eu for lá, eu vou trazer a minha Bíblia. E quando eu voltei, eu trouxe a minha Bíblia. E eu comecei a ler ela e li ela inteira, ponta a ponta. E Deus foi me fazendo chamados. Depois ele me fez um outro chamado para que eu pegasse e reunisse o pessoal que estudou comigo. Eu falei, mas pra que eu quero reunir? Que vontade é essa de eu reunir um pessoal que eu nunca tive amizade, que eu sempre sofri bullying na escola, nunca gostei daquela escola. Não tinha contato com mais ninguém, só com um colega que foi meu único amigo, que eu nunca perdi contato, né? Eu não sabia por quê. Mas Deus me mostrou depois o porquê. Era um outro chamado de Deus. Quando eu reuni a turma, primeira coisa, eu pude enxergar quem eram as pessoas que estavam ali, por exemplo, 99,9%. Pessoas mergulhadas em vícios, com drogas, bebida, é, baladeiros, fumando, até as meninas. Né? Alguns já sabiam, já tinham sido até presos. Um sabia que tinha sido preso, depois soube de outro. Já tinha sabido de um que morreu, foi assassinado, que se meteu com coisas que não devia.
né? Soube de outras coisas mais que me fez cair de joelhos chorando. Ali eu me converti de verdade, velho. Ali eu entendi Deus guiando a minha vida desde o início. A proteção que ele me deu de cair em certas coisas, mesmo tão distante dele. Eu já estava indo em igrejas, como eu disse, eu frequentei outras igrejas. Eu não via Deus como eu vejo agora, mas eu estava ali, né? Aquilo com certeza fazia eu ter alguma coisa com Deus ali, mesmo que pouca. E Deus me protegeu. Depois, eu também percebi outro motivo. Entre os meus colegas, tem uma colega em si, que hoje é minha amiga, considerada como uma amiga, uma irmã de fé, que ela também é da mesma religião que eu. E foi através dela que praticamente eu conheci a Igreja Adventista, né? E aí, queridos irmãos, eu, chegou um vídeo, né? Eu acho que eu compartilhei no grupo, um vídeo do Rodrigo Silva. Falou, esse pastor é da minha igreja. Eu falei, ele frequenta a sua igreja? Mas não é que eu vou, mas ele é da mesma religião que eu. Eu falei, qualquer hora eu vou na igreja, então, para conhecer. E foi ali que eu comecei a conhecer a Adventista. Aí ela me apresentou o Novo Tempo. Falou, tem um canal. A igreja tem um canal na televisão. TV Novo Tempo. E foi aí que então eu aprendi a assistir ao Novo Tempo. Aprendi a conhecer esse canal. E aprender sobre Deus. De verdade. E ali eu tive a, o entendimento, caí de joelho chorando, me converti. Aí eu comecei a sentir o desejo de frequentar a igreja adventista, mas a igreja mais próxima era 8,5 km daqui, São Lázaro. E aí era estrada de terra, eu não conhecia como é que estava o caminho, então eu falei, eu não vou lá. Qualquer hora eu vou, mas eu não ia com medo do caminho. Deus fez o quê? Ele abriu uma igreja adventista aqui em Terra-Soterra para mim, logo em seguida. E foi ali que eu me batizei, foi ali que eu congrego até hoje. Quando você vai vendo o chamado de Deus, você vai entendendo que Ele está te chamando para seguir um caminho, né? Depois eu tive um outro chamado, queridos irmãos, justamente para ajudar um outro colega que estudou comigo, né? Que eu reencontrei graças a esse chamado de Deus também. Então já era um outro motivo para o chamado de Deus. Ele me fez ter um sonho, onde esse colega estava vindo com os caras mal intencionados, os caras da pesar, com uma energia horrível, né? Então, no lugar que tinha uma energia pior, enfim, eu falava pra ele, Daniel, não entra aí. Daniel, não entra aí. Aí não é lugar pra você. Puxava ele, ele entrou. Daqui a pouco ele sai e fala, não quero ficar nesse lugar. Eu vou embora com você. E nós dois fomos embora junto e eu acordei desse sonho. Ali eu entendi que eu precisava ajudar o meu colega de alguma maneira. Que Deus ia me capacitar para ajudá-lo, a guiá-lo, para dar força a ele para superar os seus problemas. E é o que eu venho fazendo até hoje. Nós não podemos renegar chamados de Deus, queridos irmãos. Antigamente, ele chamou pessoas para serem homens, né? Na sua maioria para serem profetas. Então, ele chamou Enoque, Matusalém, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José. José não era bem um profeta, mas era um interpretador de sonhos, né? Depois Moisés e Arão, depois Josué, depois Otoniel ou Otiniel, depois todos outros juízes ali no decorrer da Bíblia, depois Samuel, depois Natã, Oséias, Elias, Eliseu, Abacuque, Malaquias, Miqueias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, enfim, meus irmãos, tantos profetas, depois os apóstolos que vieram através de Jesus, profetas mulheres como Débora, e também uma outra profeta que estava lá, acho que era Ana, não sei se era Ana o nome dela, que estava lá quando Jesus foi apresentado no tabernáculo do Neném.
Então, meus irmãos, Deus chama também mulheres para serem profetisas. Miriam, irmã de Moisés, também era uma profetisa. Então, queridos irmãos, Deus escolhe as pessoas, faz chamados especiais para pessoas com mais força na fé, para servirem de guias para as outras pessoas, entendeu? E esses são chamados que são feitos, que nós não podemos renegar. Como eu falei na meditação anterior, 2 homens tiveram um chamado de Deus lá nos Estados Unidos e renegaram esse chamado. E aí, esse chamado passou para Ellen White e ela aceitou e seguiu em frente. E será que todo mundo aceita? E quando você aceita o chamado, você tem que entender: você não pode voltar atrás. E terá que fazer tudo que Deus lhe ordenar. Nós vimos que Jonas tentou fugir. E olha o resultado. Ele foi parar dentro de um peixe, 3 dias dentro da barriga do peixe, e depois ele é cuspido para fora. Quando ele se volta para Deus novamente. Agora, queridos irmãos, eu estou recebendo um novo chamado de Deus. Um chamado que ele está me fazendo já há anos, mas eu ainda não tinha conseguido pôr em prática por conta que o curso que ele está me chamando a fazer não foi uma turma. Ele me chama para cursar teologia. Mas teologia, eu queria cursar pelo NASP. E só tem esse curso em Engenheiro Coelho. É o curso de teologia mesmo. E a cada mais de R$ 1.000 por mês esse curso. E só tem lá numa cidade chamada Engenheiro Coelho, naquele campus. Fica perto de Mogi Mirim. Pra mim é impossível, né? Pra Deus é impossível. Pra mim, no momento, é. Então, e é presencial. Não tem distância. Porém, tinha um curso de teologia e estudos adventistas pós-graduação. E eu, então, queridos irmãos, tentei esses últimos anos fazer esse curso, mas não formava turma, eu não abria turma. Aparecia lá no site, mas não abria turma. E esse ano abriu. E eu consegui me inscrever e vou cursar, graças a Deus, esse curso. Vou realizar essa vontade de Deus, esse chamado. Não sei para onde ele vai me mandar com isso, mas eu estou à disposição dele. São chamados que nós não podemos negar. Minha mãe falou para mim agora há pouco ali, quando eu falei para ela que ia cursar, ela falou, mas você vai te negar o quê? Você vai trabalhar onde com isso? Eu falei, vamos ver, eu não falei, mas Deus proverá. Eu falei, vamos ver, né? Deus proverá. Se ele está me fazendo esse chamado, é porque algo de grande vai estar na minha vida depois que eu fazer esse curso. Ele vai abrir espaço para mim em algum lugar. Quando eu estiver já no meio do curso, lá para junho, eu vou mandar uma mensagem pro pastor da minha igreja. Na verdade, eu vou falar diretamente com outro pastor que ele trabalha no NASP aqui de Mogi. Se ele consegue me arranjar uma vaga lá de ensino religioso, alguma coisa do tipo, que eu tenho agora uma formação. Né? Estou me formando. Quem sabe é ali que Deus quer que eu comece. O que é da vontade de Deus, queridos irmãos, nós temos simplesmente que entregar. O caminho, Deus proverá. Eu estou trabalhando para que o Estado ponha ensino religioso nas escolas. Não importa se, como minha mãe falou, as pessoas estão um pouco se lixando para Deus, não sei o quê. Não importa. É aí que eu tenho que fazer a minha parte de trazer. Se eu conseguir salvar 10 pessoas, eu tô feliz. Se eu salvar uma, eu tô feliz. Então, essa é a minha vocação. Deus está me chamando para isso e eu vou seguir. Eu não vou renegar nenhum chamado de Deus. Se ele chegar para mim e falar, Ângelo, vai para outra cidade, vai lá para Engenheiro Coelho, vai morar lá durante o tempo que você vai cursar o curso de teologia e fica para lá, eu vou durante esse tempo. Vou cursar meu curso, depois eu volto. Eu entro na internet, procuro um canto lá, alugo alguma casa, na instância, depois eu vou para lá, né? De preferência uma casa já mobiliada, né? Levo algumas roupas e vou para lá. Você entendeu? Então, eu poderia falar, vai para Santa Catarina, tem um monte de... Mas será que é isso que Deus quer de mim? Será que ele quer contratar pessoas para ir aqui mesmo? Deus sabe o que faz. Se ele me põe essa vontade, esse desejo muito grande de fazer esse curso, é porque ele está me chamando para algo maior. Eu não tenho dúvida disso.
E quando isso acontecer, eu vou gravar uma mensagem e vou revelar para vocês o que que é. Assim como ele já me mostrou, né, várias coisas, vários outros chamados, agora vai também. Queridos irmãos, é como eu disse lá na igreja, quando eu comecei a frequentar. A maioria das pessoas elas não vão na igreja de bom grado igual eu fui. Eu fui por quê? Porque Deus me chamou para ele. Foi ele quem me moldou como servo. Ele é que me ensinou. Eu não fui em igreja para aprender, não. Eu só aprendi lendo, assistindo TV Novo Tempo, fazendo os cursos bíblicos pelo celular, pelo WhatsApp e estudando por conta própria, gravando esses áudios. Você vê que você tem uma ideia, antes mesmo de conhecer a Igreja Adventista, eu já mandava textos com palavras de Deus, mandava coisas. E uma prima minha de segundo grau, um dia ela me perguntou: você é adventista? Eu falei: não sou, nem conheço direito essa igreja. Ah, porque você. Pensei que você fosse, porque pelas mensagens que você posta, eu já estava sendo mesmo antes de conhecer a igreja. Mesmo antes de. Tanto quando eu falei para ela que eu estava para me batizar em adventista, ela falou: eu faço questão de ir aí no seu batismo. Ela mora em Santa Catarina, morava. Mas, infelizmente, queridos irmãos, ela adoeceu antes de eu marcar meu batismo. E ela já estava bem doentada quando eu me batizei, ela não pôde vir. E agora fez 2 anos que ela se foi. 2 anos sem ela. Então, ela teve ela, né? Esclerose lateral amiotrófica, eu já falei isso pra vocês, minha prima Sandra. Mas se Deus quiser, eu não a conheci pessoalmente, mas eu teria esse prazer de dar um abraço nela lá na ressurreição. Porque eu tenho fé que ela vai ser ressuscitada. E eu também vou. Nós estaremos juntos lá. E aí eu vou poder conhecê-la pessoalmente e dar um abraço nela. E agradecer, porque ela também me ajudou muito nos meus ensinos, nos meus estudos. Eu cheguei até já a fazer pregações, quer dizer, mas eu não preguei lá porque eu tenho dificuldade em comunicar, mas eu sei montar pregações e eu mandei para ela e ela fez várias, ela apresentou umas 3, né, pregações minhas. Infelizmente ela se foi e eu mandei uma para ela, não deu tempo dela pregar, né? Mas a vida é assim. Que Deus possa sempre estar conosco e nos abençoar, né, quer dizer, irmãos, nesses momentos difíceis, né? Ontem fez 3 meses que a minha amada cachorrinha se foi. Continuo sentindo muita saudade dela. Eu estava cantando uma música, né? Que bate com o que eu tô sentindo sobre ela. Saudade. Muita saudade, né? Mas é assim, vamos fazer uma oração de encerramento, queridos irmãos. Pai nosso, no céu, se tiver seja o seu nome, venha agora o seu reino, querido meu de Deus. Obrigado por esse ensinamento. Que todos nós possamos absorver todo esse ensinamento de hoje e que todo e qualquer chamado que o Senhor fizer para mim e para essas outras pessoas que estão ouvindo, para todos nós, que nós possamos abertamente aceitá-lo e segui-lo e fazer a sua vontade na nossa vida, pois sabemos que tudo que o Senhor quer para nossa vida é sempre o melhor. Então que sempre o Senhor esteja conosco e possa nos usar como seus instrumentos para trazer muitos dos nossos irmãos a Deus e que todos nós podemos estar juntos na vida eterna, felizes, ao lado do nosso bondoso, amado, generoso, caridoso Rei dos Reis, Deus, Jesus Cristo, Deus Pai e Espírito Santo. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja. Amém. Falou, queridos irmãos. Até mais.